aflições da vida. Quem não tem problemas nesta vida? Quem nunca passou por dificuldades e desafios? Quem nunca teve desilusões e dores na alma? No mundo tereis aflições, disse Jesus. É uma das passagens mais significativas para aqueles que sofrem e passam por momentos difíceis na vida. Ajoelhe-se perante o Criador da vida, perante o Ser Todo-Poderoso, mais sábio e inteligente do universo, e fale de tuas aflições. Entrega a tua vida, entrega os teus problemas a Deus nosso Pai, e Ele vai aliviar os teus tormentos, as tuas dores e tribulações. Abra o seu coração diante de Deus, coloque o seu destino nas suas mãos, e Ele, que tudo sabe, proverá o que for necessário. Seja através de um amigo ou mesmo de um desconhecido, seja uma oportunidade ou uma palavra de ânimo, ou uma ajuda inesperada, o socorro vai chegar. Ele enviará os seus emissários, anjos guardiões, espíritos de luz, para lhe socorrer, para lhe ajudar. Tenha fé, Deus está contigo. Ele não desampara nenhum dos seus filhos. Ele ama a todos nós, e em especial a você. Levante, erga-se para a vida e vença as dificuldades. Problemas todos nós temos. Agora, como encaramos os desafios, como resolvemos ou enfrentamos as adversidades, fazem toda a diferença. Mas eu vos tenho dito que em mim tereis a paz. Tendes bom ânimo, quer dizer, coragem, garra, força, determinação, e sereis vencedores. Eu venci o mundo e estou convosco, e comigo vencereis todos os sofrimentos da vida. Levante a cabeça e confie em Deus. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Naquele instante, teve a impressão de que Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Serenidade branda enchia-lhe o coração. Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio.
ouço as histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar, e a nossa amizade é um coro. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa, e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Pois serás o vaso que sacia. What a wonderful world! Que mundo maravilhoso! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you
much more than I ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre esse chão, dá tua luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce Mãe, estende teu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens, para que o paraíso aconteça aqui. Ave Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo, Gálatas 2:8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas da evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Através de ambos expressava-se o mesmo Mestre, com um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando
e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada dia. Emmanuel. Boa noite a todos, nossos irmãos, as nossas irmãs. Vamos à prece inicial, elevando o nosso pensamento, buscando Jesus em nossos pensamentos para agradecê-lo pelas inúmeras e excelentes oportunidades que Ele nos concede diariamente, pela paz que Ele nos oferece, pelo trabalho, o estudo, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos ilumina, pelo alimento do dia a dia. Agradecer a Jesus pela nossa família, agradecer pela nossa doutrina espírita, que amplia a nossa capacidade de compreensão acerca das coisas do espírito, acerca do mundo espiritual, da imortalidade da alma, enfim, da possibilidade da reencarnação, para que possamos continuar avançando no nosso aprimoramento moral, no nosso aprimoramento espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado também a esses inúmeros benfeitores espirituais que estão conosco, nos assistindo de todas as formas. Que a paz seja com eles, seja com todos nós, seja com o nosso país, seja com o nosso planeta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigado. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos nessa noite fazer o estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós temos como tema a questão 141, que é o livro segundo, em que se trata dos objetivos da reencarnação e tem como tema a alma. Antes de adentrarmos a questão, é interessante nós sabermos, como é constituído, como somos constituídos. Presentemente encarnados, nós temos o nosso corpo, nós temos um invólucro que intermedia, entre o corpo e o espírito, que é o perispírito. Muitos chamam de corpo astral, e temos o nosso espírito, ou alma propriamente dito. E para que a gente aprofunde nessas questões a respeito dessa nossa identidade como um ser completo, constituído de corpo, perispírito e alma, Allan Kardec fez uma questão indagando aos espíritos se há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo,
e ela o circunvolve. Então, já que tinha levantado essa questão, falando, né, que a alma envolvia o nosso corpo físico, Allan Kardec fez, para esclarecimento, essa pergunta. E os Espíritos nos respondem: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Então, nesse momento, eles respondem, né, que não, a alma não está dentro do nosso corpo como se estivesse aprisionada. Irradia-se e manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como um som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, ou seja, porque irradia, sem que por isso constitua envoltório de nosso corpo físico. Aliás, né, a alma tem dois invólucros, um sútil e leve, que é o qual nós designamos, que se chama perispírito, e o outro grosseiro, material e pesado, que nós chamamos corpo. Então, a alma é o centro de todos os envoltórios, como germe em um núcleo, como já o temos dito. Então, a resposta dos Espíritos é bastante clara, situando a alma como um ponto, né, como se fosse um centro que irradia para todo o nosso corpo. E vamos, né, além, né? Além do corpo físico, nós temos o corpo astral, ou corpo perispiritual. E ela, então, se irradia através de todos eles. Mas, para a gente, né, ter um entendimento melhor, a gente gostaria até de voltar à questão 134, em que Allan Kardec pergunta aos Espíritos o que é a alma. E interessante, né, eles respondem bastante simples, né, a sua resposta, bem sintética. A alma é um espírito encarnado. Bom, se a alma é um espírito encarnado, então enquanto estamos encarnados, é alma. Quando desencarnarmos, é espírito. Então, eles inclusive perguntam na questão B, né, as almas e os espíritos são, portanto, os idênticos, a mesma coisa? E os espíritos respondem sim. A alma e espírito é a mesma coisa. Somente é que as almas são o espírito antes de se unir ao corpo. Então a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e o quais temporariamente reveste um invólucro carnal para nós purificarmos e para o nosso esclarecimento, para a nossa evolução. Então, já que espírito e alma é a mesma coisa, sendo que a alma é o espírito encarnado, aonde, né, está a sede da alma? Que às vezes alguns achavam que estava no coração, outros na nossa mente, ou nos órgãos, né, do estômago, né? E não, a alma não está geralmente, como nós cremos, localizadas num ponto particular do nosso corpo físico. Então ela não está em nenhum desses pontos, né? Ou está no coração, ou está no cérebro. Não, ela é uma forma com um perispírito, um todo fluídico, irradiando, né? Alimentando todo o nosso ser, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui-se um complexo, do qual a morte não é, de certo modo, mais do que um desdobramento. Então nós ficamos, né, bastante esclarecidos que alma seria um espírito encarnado. Quando desencarnado, eles dão o tratamento, né, de espírito, e que nós, seres, né, humanos, hoje, presentemente, nós temos a nossa constituição de corpo, perispírito e espírito. Então a alma é comparada a um motor, enquanto o corpo é o veículo
A alma, ela representaria, né, o nosso livre-arbítrio, enquanto o corpo é a matéria que se organiza a fim de resguardá-la. A alma é o timoreiro, o corpo é a embarcação. A alma é a raiz, o corpo é o tronco. A alma, ela é sublimada na música, enquanto o corpo seria a câmara na qual o compositor procura os recursos, né, para reproduzir e inspirar as suas melodias. Então quer dizer que o corpo é um instrumento em que nós devemos aprender a respeitá-lo, pois a alma é a inspiração dessa vida maior. Então, se nós notarmos, né, enquanto seres encarnados, somos constituídos, né, de alma, perispírito, e o próprio, ou seja, né, nós somos constituídos de corpo, perispírito e alma. E quando desencarnarmos, nós vamos então perder o nosso corpo físico. E restará então o nosso perispírito, o corpo astral, e o nosso espírito, que é realmente essa fonte, né, diretiva, que é o órgão de inteligência em que ele direciona todas as nossas ações. Então, se nós realmente formos analisarmos, a alma é assim um ser, né, simples, porque ela nos dá o objetivo da encarnação, em que nela nós vamos, né, aproveitar as experiências que nos serão dadas através do conhecimento, da experimentação, muitas vezes através mesmo do sofrimento, em que tem como objetivo o resgate de nossos débitos. E assim nós, nessa caminhada de espíritos encarnados, nós vamos alcançando então o nosso aperfeiçoamento espiritual. Esta é a lição, um pouco técnica, mas bastante esclarecedora, para que nós não venhamos a ter, né, surpresa quando do nosso desencarne, porque quando desencarnarmos nós apresentaremos do outro lado da vida com este corpo perispiritual, na qual é muito semelhante, né, ao nosso corpo físico. Então, quando desencarnarmos, nós teremos a aparência, nós teremos toda a morfologia do nosso corpo enquanto estamos vivos aqui na Terra. Por quê? Porque esse corpo perispiritual é que molda, né, o nosso corpo físico. E quando, né, desencarnarmos, então nós apresentaremos essa aparência na qual nós tínhamos. Lembrando, né, que através da nossa vontade e da força de nossos pensamentos, por ser, né, o corpo perispiritual bastante plástico, né, bastante maleável, ele pode ser modificado de acordo, né, com a nossa vontade. Então, alma, encerrando, né, um comentário da noite, é o espírito encarnado. E somos então constituídos de 3 elementos fundamentais: corpo, perispírito e espírito. Que Jesus nos abençoe, e esta, né, é a lição que trouxemos aí para o nosso esclarecimento da questão 141. Obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos que nos acompanham nessas reuniões de estudo do Evangelho. Hoje nós vamos dando sequência ao que vem sendo estudado. A gente vai tratar do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz sobre os falsos cristos e falsos profetas, né? Capítulo 21. Os itens 6 e 7. Não acrediteis em todos os espíritos. Então, nós vamos abrir, né, nossa
nossas reflexões da noite, nosso estudo, com uma passagem de João, com a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Bom, João aqui já nos alerta sobre os falsos profetas, sobre aqueles que vêm em nome, né, de Deus, em nome do bem, pregar verdades que na realidade não são verdades. Então que a gente tem que ter cuidado, analisar o conteúdo do que eles trazem para verificarmos se realmente aquilo está de acordo com as leis divinas, né? E a doutrina espírita, ela veio revelar leis que até então estavam desconhecidas. A doutrina espírita abriu um véu sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual não era conhecido e os espíritos vieram comunicar que existia esse mundo e vieram falar de como acontece no mundo espiritual, como são as coisas lá, como é, né, esse mundo, que ele existe, e essas leis do mundo espiritual, que até então não se tinha conhecimento. Havia muitas manifestações de espíritos, mas isso não era conhecido, não era estudado, era uma coisa sobrenatural que ninguém entendia como aquilo acontecia. E aí veio a revelação da doutrina espírita, com os espíritos ensinando e falando sobre esse mundo até então desconhecido. Essas leis, né, do mundo espiritual, elas regem as relações do plano corpóreo com o plano espiritual e fornece elementos para nós não acreditarmos nos falsos profetas e nos falsos cristos, porque até então eles podiam falar o que quisessem porque não existia nada ensinando ou falando sobre o mundo espiritual. E a doutrina espírita, abrindo esse véu, ela começou a explicar com clareza como acontecia e que existiam aqueles que, mesmo estando no mundo espiritual ou não, se passavam por pessoas do bem, pessoas que queriam trazer boas coisas, mas pelo contrário, traziam coisas ruins, erradas, não visando o bem da humanidade. Então, daí a necessidade de se analisar o conteúdo do que essas pessoas que se passam por profetas, que se passam por, né, pessoas eminentes, conhecidas, importantes, estão dizendo se aquilo está realmente de acordo com o bem, com os ensinamentos de Jesus, com as leis divinas, né, que são importantes para a nossa condução, que regem a nossa conduta aqui na Terra. E por que isso, né? Porque a gente não deve acreditar nos falsos cristos nem nos falsos profetas, para nós evoluirmos. A tarefa ou missão de auxiliar a evolução dos homens na Terra se prova através de efeitos morais, que nem todos conseguem produzir. Tem, né, conteúdo, tem preparação moral para produzir essa evolução dos homens. Então, daí a necessidade de nós filtrarmos aquilo em que nós acreditamos, né, de acordo
com os ensinamentos de Jesus e de acordo com as leis de Deus que nós conhecemos. O Espiritismo, é importante a gente frisar isso, ele não faz milagres, nem prodígios. O Espiritismo, ele propicia aos homens o conhecimento de algumas leis espirituais, também leis da natureza, causadoras de muitos fatos que são considerados extraordinários, milagrosos, apenas por desconhecimento da sua origem. O Espiritismo ensina o homem a usar esses conhecimentos no exercício da sua transformação moral, através de um entendimento melhor, mais claro, uma compreensão maior do que Jesus ensinou para nós, dos ensinamentos do Mestre para nós aqui. O Espiritismo vem trazer com clareza o que Jesus veio nos ensinar. Enquanto a ciência, a ciência nossa aqui da Terra, a ciência material, estuda as leis da física, as leis físicas, materiais, que regem as relações da matéria, o Espiritismo estuda as leis que regem os homens no seu relacionamento com Deus e com seus semelhantes, compreendendo as regras da vida do corpo e as da vida da alma, que são as leis morais. Assim, a ciência espírita, na pesquisa dos fenômenos mediúnicos que sempre existiram desde épocas bem antigas, a ciência espírita, então, pesquisando esses fenômenos, ela consegue eliminar superstições e muitos mistérios e consegue também desmascarar a ação dos falsos profetas e dos falsos cristos, que aparecem muitas vezes se passando por pessoas, conhecidas e que foram pessoas do bem. Muitas vezes não são eles e eles se passam por essas pessoas. Além disso, o Espiritismo revela a existência de falsos profetas e falsos cristos, cuja ação é muito perigosa porque eles são invisíveis aos nossos olhos materiais e que se encontram entre os desencarnados. Que foi o que eu falei, muitas vezes desencarnados passam mensagens se passando por Jesus, se passando por Maria, se passando por Santo Agostinho e tantos outros espíritos que vieram nos ensinar coisas de acordo com as leis divinas. Eles se passam por eles, mas para ensinar coisas que não estão de acordo com as leis de Deus, estão fora das leis morais e que, ao contrário de nos fazer bem, de auxiliar o nosso progresso, provoca a nossa incompreensão muitas vezes e buscarmos caminhos errados muitas vezes, Então a gente tem que ter muito cuidado. O Espiritismo vem mostrar que existem esses espíritos também. Esses espíritos são espíritos hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que se passam por sábios. Eles já viveram na Terra, disfarçam-se com nomes veneráveis para espalhar suas ideias e assim atrapalhar o progresso dessa humanidade. Então a gente precisa de ter muito cuidado com eles. Quem conhece o Espiritismo tem melhores condições intelectuais e morais para não se deixar envolver por esses espíritos enganadores. Daí a necessidade do estudo sério e perseverante da doutrina para saber separar
o joio do trigo. Então é importante, o Espiritismo ele traz, né, ensinamentos para nós e nos dá condições de entendermos, né, como saber separar as mensagens de teor, né, verdadeiro muitas vezes e aquelas que não estão condizentes com a moral cristã. Então é preciso estudarmos a doutrina, necessidade de estudarmos, conhecermos, perseverarmos no estudo, porque só assim a gente vai conseguir fazer essa separação daquilo que é falso, daquilo que é enganoso, que quer nos levar a um entendimento falso, para aquilo que é realmente verdadeiro, para aquilo que realmente está de acordo com a moral divina, né, com as leis morais. A diferença entre bons e maus espíritos está nas características sempre morais e jamais materiais do que eles falam, do que eles fazem ou nos inspiram. Os primeiros, segundo Jesus, que são os bons, só manifestam o bem, tanto no fundo quanto na forma do que falam, do que expressam, né? Os maus vão sempre dar as pinceladas de maldade, vão estar mais ligados às coisas materiais. Então aí a gente já começa a entender, perceber, né? São João, né, que foi aquela mensagem, né, aquela passagem do Evangelho que eu li no início das nossas reflexões, São João fala, né, nessa primeira carta que ele escreve, alertando os cristãos para não acreditar em todos os espíritos, mas primeiro verificar se eles são de Deus. O que é isso? Se as suas ideias estão de acordo com a moral divina, se elas estão de acordo com o que Jesus nos ensinou. Estão de acordo? Aquilo que o Espírito está falando tem a ver com a moral cristã, a moral de Jesus, as leis de Deus? Bom, então isso aqui eu posso aceitar como verdadeiro. Mas se não estiver, que a gente tem que fazer essa filtragem para a gente poder separar, né? O que é bem, o que é bom e o que não é. Allan Kardec também deixou no Livro dos Médiuns, capítulo 24 e seguintes, instruções bem claras de como distinguir as características dos espíritos que se comunicam e que valem também para conhecermos a nós, os encarnados, para conhecermos em que grau nós nos colocamos, né? Se nós estamos em qual categoria. Então é importante dar uma lida, uma estudada no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, para a gente conhecer. Daí a necessidade do estudo. Mais uma vez nos mostrando, vamos ler com atenção, vamos procurar entender para conhecermos melhor essas características e sabermos conhecer até nós, os encarnados, né? Em que categoria nos encontramos. Lembremos-nos sempre de que os encarnados, né, as almas, os espíritos encarnados e também os desencarnados, os espíritos desencarnados, são sempre reconhecidos pela qualidade das suas obras, assim como a árvore pela qualidade dos seus frutos, como afirmou Jesus. Vejamos, então, essa mensagem de Emmanuel, extraída do livro Fonte Viva, capítulo 7, psicografado por Chico Xavier. Pelos frutos, chama a mensagem, e ela começa com uma pequena mensagem, né,
de Mateus, uma passagem de Mateus. Por seus frutos os conhecereis. Quer dizer, pelas obras que eles fazem, conheceremos, né? De quem se trata. Então está em Mateus, capítulo 7, versículo 16. Livro Fonte Viva. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Então, meus irmãos, continua a mensagem. Assim também, nosso espírito, em plena jornada, ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou pelas expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Portanto, pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, meus irmãos, com essa mensagem de Emmanuel, que nos clareia bem que não são aparências, né? Não é idade, não é aparência, não é beleza, não é cor da pele, nada. Na verdade, o que importa é aquilo que se faz, aquilo que realmente está no fundo do que se diz, do que se pensa, do que se faz. Se aquilo está de acordo com o que Jesus veio nos ensinar, com aquela lei de amor, de caridade, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, que é o primeiro mandamento da lei divina e que é o que Jesus veio fazer entre nós. Jesus veio para nos ensinar esse amor, essa compreensão e o bem. E aquilo que está de acordo com as leis divinas, com o que Jesus nos ensinou de acordo com as leis divinas, é que nós devemos procurar seguir, que vai nos auxiliar na nossa evolução moral. E, consequentemente, procurando a nossa evolução, estaremos também colaborando na evolução do nosso planeta, né, para um mundo melhor. Boa noite a todos, muita luz para todos vocês, que Jesus esteja com cada um, hoje e sempre. Que assim seja.
Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.